Finalmente o gado acabou dizendo a Mizuhara que queria apenas ela, mas antes disso acontecer, ele passou por diversas situações complicadas, e vemos que a ex dele não estava com boas intenções com o casal principal. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar a parte final da primeira temporada do anime Kanojo, ou Karishimasu, lembrando que o nome do anime também vai estar na descrição do vídeo. O gado finalmente tinha arranjado um emprego, tava na hora né filhão, e acaba ficando bobo com o presente que Mizuhara deu a ele, mas ao descobrir que ele não era o único que ela tinha presenteado, chama ela no dia seguinte para um encontro para perguntar sobre isso. Ela pergunta se ele se apaixonou por ela, e ao dizer que não, ela diz que não tinha problema dar presente a ele no namoro de aluguel deles. Saindo dali, eles acabam encontrando com Ruka, que logo tem uma crise de ciúmes ao ver ambos juntos, e ela acaba forçando ele a ir a um encontro com ela em seguida. Ruka então coloca uma venda nos olhos do gado e leva ele para um lugar misterioso, e ao chegarem lá, ele percebe que estava em um hotel, o que acaba complicando a situação até mesmo para ele. Porém, ela só queria uma explicação do relacionamento dele com Mizuhara, e ele acaba contando a história toda até o momento para ela. Ruka então começa a dar uma bronca nele para que eles resolvessem essa mentira logo, apresentando ela como sua namorada verdadeira, mas o gado se recusa inicialmente, e ela diz que estava disposta a tudo para poder estar ao lado dele. E quando ele dá uma saída dali para respirar, ela vê uma mensagem da avó do gado no celular dele, e ao voltar ela não estava mais no quarto. No ano novo, o prota acaba convidando Mizuhara para passar o dia com a família dele, como aluguel, claro. E logo sua avó chega, e como sempre começa a babar a Mizuhara como se fosse uma obra divina, se bem que ela não tá errada. Ruka chega em seguida dizendo que passaria o dia com eles também. Kazuya então decide tentar disfarçar dizendo que ela era amiga de Mizuhara, e ela até tenta fazer o mesmo. Mas Ruka assume ser a namorada dele incontáveis vezes, e vemos que a Divina Dama tava com uma carinha de tristeza, o que nos mostra que com certeza ela já sente algo pelo gado. A avó dele decide ficar a sós com ele, e Mizuhara tenta fazer o mesmo com Ruka. Enquanto isso, o gado era espancado por sua avó, e ainda recebe um sermão, mas ele disfarça dizendo que Ruka era uma mentirosa compulsiva e vivia inventando coisas. De volta à Divina Dama, ela tenta dialogar com Ruka, mas acaba sendo encurralada pela namorada paranoica, deixando Mizuhara sem diálogos para o debate, e em certo momento Ruka pergunta se ela gostava do gado, mas ela se nega inicialmente, porém não é isso que entendemos com essa carinha de tristeza. No jantar estava um climão pesado no local, e os parentes de Kazuya tentavam disfarçar com um sorriso, fingindo estar tudo bem com aquilo, e quando eles saem, os parentes dele não negam a cara de cansaço, e logo eles elogiam Mizuhara por aguentar tudo aquilo. Quando ele revela para Ruka o que ele disse para sua avó, ela acaba brigando com ele, e diz que resolveria esse problema revelando a verdade de tudo. Mais tarde, a avó do gado acabou se separando de seus pais, juntamente com sua namorada, e percebemos que elas estavam sozinhas em um local. Ela então estava decidida a contar toda a verdade ali, e quando a avó dele começou a perguntar como Mizuhara era realmente, sobre as coisas que ela gostava e etc., ela percebe que na verdade a avó dele queria a Divina Dama como companheira de seu neto, e desiste de revelar tudo, até que Mizuhara chega em seguida finalmente encontrando com a avó do gado, e depois disso ele agradece a ela por não ter revelado a verdade, mas ela diz que não desistiria ainda e continuaria lutando para conquistar ele. Não sei porquê, mas repentinamente Mizuhara chega à sua sorte, e lá dizia que ela encontraria alguém especial próximo a ela, mas que era para não apressar as coisas ainda, e ela se lembra do que Ruka falou com ela. Não é por nada não, mas eu acho que a enrolação nos animes de romance tá em um nível exagerado, velho. Alguns dias à frente, Ruka conseguiu um emprego no mesmo local que seu amado, para poder estar sempre ao lado dele, e logo no primeiro dia já consegue fazer com que o gerente abaixasse o salário dele. Os amigos dele chegam em seguida no local que ele trabalhava, e eles comentam algo sobre o amigo dele que estava na deprê após ter sido largado pela namorada de aluguel. Ele então pede para que Ruka falasse com ele para tentar melhorar a situação, mas ela se recusa. Naquela noite, ele recebeu seu primeiro pagamento, e fica se perguntando se deveria gastar com Mizuhara, mas ele acaba tendo uma ideia muito melhor e tenta falar com ela para que ela fizesse um favor a ele. No dia seguinte, o amigo dele estava esperando pelo gado, mas quem chega no lugar é a Mizuhara, dizendo ser uma namorada de aluguel, e ele descobre que ela não estava mentindo. Ela então puxa ele para que eles pudessem aproveitar o dia, e ao chegarem em um parque de diversões, ele diz que iria embora, já que tinha coisas para fazer, e ela acaba dizendo que teria que entrar sozinho então, fazendo com que ele mudasse completamente de ideia na hora. Finalmente eles aproveitam o passeio, e durante a noite ele agradece a ela por aquele dia, e quando ele ia pagar, ela diz que já estava pago, e o gado aparece em seguida observando os dois, e Mizuhara acaba deixando eles a sós um pouco para poderem conversar. Kazuya então se desculpa pelo que aconteceu, e o amigo dele acaba caindo na gargalhada ao saber da história dele. Depois de se resolverem, ele sai dali e Mizuhara chega em seguida. Em seguida disso, o amigo do gado acaba perguntando à Divina Dama se teria alguma possibilidade de ela se apaixonar por algum cliente, e ela acaba se lembrando de Kazuya, e quando ele ouve a resposta dela, percebe que ela já estava apaixonada por algum cliente dela, mesmo tentando esconder isso. De volta em sua casa, o gado recebe uma mensagem de Mizuhara para que ele encontrasse com ela na varanda de sua casa às 9 da noite e se prepara para algo maior. Porém, ao encontrar com ela, ela disse que queria que ele ajudasse uma namorada de aluguel
aluguel iniciante, mas ele não precisava pagar, e ele aceita numa boa. Ela então pergunta como ele e a ex dele estavam, e o gado acaba dizendo que possivelmente ela não queria mais nem saber dele. Sinceramente eu acho é pouco. Dias depois, vemos uma introdução de uma garota chamada Sakurazawa Sumi, que estava começando essa vida de namorada de aluguel, e descobrimos que ela admirava muito Mizuhara. No dia do encontro do gado com ela, ele percebe que ela era completamente introvertida, tanto que nem conseguia falar, e logo ele decide sair com ela dali. Porém, a megera de sua ex acaba avistando eles. Em certo momento do encontro deles, alguns inúteis estavam importunando Sumi, que logo é salva pelo gado que de vez em quando age como um homem de verdade, e salva ela daquela situação. Ela agradece e pede desculpas por eles terem xingado ele, mas ele já estava acostumado com coisas de gado, então ela estava de boa. A partir daquele momento, ela tenta ser uma namorada de aluguel melhor com Kazuya, e em certo momento ele quase acaba beijando ela acidentalmente, mas o nariz dele começou a entregá-lo e ele sai para se lavar. Ao encontrar com ela novamente, a megera estava com sua namorada de aluguel, e Sumi tenta se aproximar dele para defender ele da jararaca. Após isso, Sumi acaba deixando eles a sós por um momento, e a arrogante simplesmente pergunta se Mizuhara sabia daquilo, e diz também que ele tinha mudado muito depois que eles se separaram. Mal ela sabe que ele só tá se metendo em uma enrascada atrás da outra, se bem que tem uma que quer namorar com ele de verdade. Mas bora continuar. Ao sair dali, Sumi percebe o olhar da megera que ela tinha, e mais tarde ela agradece ao gado por ter ajudado ela naquele dia. Na casa da jararaca, percebemos que ela estava saindo com outros caras, e ela se pergunta o porquê de estar tão incomodada com Kazuya, que estava conhecendo outras garotas além dela. Porém, ela acaba pesquisando o nome de Sumi na internet e descobre que ela era uma namorada de aluguel. Meus nobres e minhas damas, não me levem a mal, mas essa personagem não agregou em nada na primeira temporada, e sinceramente eu espero que ela ainda se dê muito mal por causa das atitudes dela. Continuando, o gado estava com seus amigos e ele acaba avistando Mizuhara à distância em seu emprego, e ele disfarça levando eles para uma direção oposta. Ao chegar em casa, Mizuhara o agradece por ele ter ajudado a garota iniciante, e menciona que em breve ela abandonaria essa vida de namorada de aluguel, já que possivelmente conseguiria novos papéis para seu emprego de atriz em breve. Porém, ela continuaria sendo a namorada de aluguel dele até que ele arranjasse uma de verdade. No dia seguinte, Mizuhara tinha um encontro com um cliente novo, e quando esse cliente chega, descobre que na verdade era a megera da ex do gado. Kazuya então recebe uma ligação de Iruka, chamando ele para sair, e ele acaba aceitando, já que não poderia depender para sempre de Mizuhara. Ao ver que Iruka estava rodeada de caras interessados nela, ele decide tomar uma atitude e assumir o relacionamento deles de verdade. Porém, ele acaba vendo a megera e Mizuhara passando no corredor de seu trabalho, e se pergunta o que aconteceu. Na sala com a divina dama, a bruxa estava pagando a ela pelos serviços dela, e sinceramente, nada de bom aconteceu aqui. E o gado tenta chegar mais perto para ver o que estava acontecendo em si, e logo Uruka chega em seguida perguntando o que tinha acontecido, e para não dar pinta demais, acaba saindo dali com ela. Mais tarde ele tenta ouvir a conversa delas novamente, e ela logo pede para que a divina dama parasse com esse namoro de mentira deles, fingindo estar com pena de seu ex. O gado então percebe a enroscada que ele acabou colocando Mizuhara, e decide fingir estar passando mal para poder sair de seu local de trabalho, o que acaba funcionando bem até. Ele então corre como se não houvesse amanhã para tentar alcançá-las, e logo ele consegue fazer isso. Ao se esconder para ouvir elas, ele acaba ouvindo Mizuhara defender ele com unhas e dentes, e a jararaca apenas esconde suas reais intenções perversas com o típico olhar de cobra que ela já tinha de natureza, e o gado estava apenas chorando como um bom gado faria. Em sua casa, ele agradece a Mizuhara e revela ter ouvido a treta toda que tinha acontecido com ela naquele dia, porém estava grato a ela por ela ter defendido ele contra sua ex. Ela então se desculpa por não conseguir ajudar muito ele em seguida, e ele começa a pensar em tudo que ele e Mizuhara tinham passado até aquele momento, e finalmente toma uma atitude inesperada, dizendo que Mizuhara era a pessoa que ele queria, e apenas ela, deixando ela completamente surpresa com aquilo, fazendo até mesmo seu coração congelado derreter em seguida. Porém, o cara é tão tapado, mano, que ele apenas serviu pra disfarçar dizendo que era apenas como namorado de aluguel. Na moral, já vi prota burro, mas esse é nível hardcore, velho. Continuando, quando ambos entram para suas casas, Mizuhara acaba se lembrando do que ele disse, envergonhada, e não tem revelação maior do que essa de que ela estava apaixonada por ele também. Mas, quando o gado é gado profissional, pra sair dessa vida é difícil. Mano, eu tô indignado com esse cara, velho. Sem comentários. E galera, esse foi o resumo da primeira temporada do anime Kanojo, ou Kareshimasu. O anime já possui uma segunda temporada, então fortalece aí no like pra eu saber que você quer ver a continuação desse anime, pra gente poder descobrir se o gado vai virar Alpha Sigma ou vai continuar sendo gado pelo resto da vida. Foi uma honra e um privilégio ter você comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto.